Amém. Saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Amém? Amém. Bom dia. Irmãos, hoje a pregação será no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, dos versículos 1 a 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, dos versículos 1 a 10. Este evangelho foi escrito pelo apóstolo Mateus e ele trabalhava como publicano. Publicano eram pessoas que se conformaram com o domínio do Império Romano e passaram a trabalhar como colhedores de impostos. E era uma classe muito odiada e muito conhecida por ser corrupta. Foi escrito muito provavelmente antes do ano 70, antes da destruição do Templo de Jerusalém, na década de 60, entre o ano 64, 65 talvez, em Antioquia da Síria, uma igreja composta por judeus e gentios. Este é o evangelho com mais citações do Antigo Testamento que nós temos. Mateus escreveu este evangelho com o intuito de provar que Jesus Cristo é o filho de Davi e é o filho de Abraão, como está escrito lá em Mateus 1:1. Ou seja, Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Ele é a semente de Eva, descrita lá em Gênesis 3:15, é o verdadeiro filho, o verdadeiro descendente de Abraão, como o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 3:16, e é o filho de Davi, que governa com justiça para todo sempre, está sentado no alto e sublime trono, à direita de Deus, como escreve Salmo 132, versículo 11. Mateus é comumente dividido em prólogo, no início, né? Aí nós temos 5 discursos, 5 sermões de Cristo. Seria o primeiro, o Sermão do Monte, no capítulo 5, o Sermão das Obras do Reino, no capítulo 10, as parábolas muito famosas que Mateus reuniu, no capítulo 13, a autoridade do reino, no capítulo 18, e o sermão profético de Cristo, no capítulo 24, encerrando com a Semana da Paixão, onde nós temos a ceia, o Getsemane, morte, ressurreição e a assunção de Cristo aos céus. Bom, nós estamos no capítulo 3, que é o capítulo que divide o prólogo da narrativa anterior ao Sermão do Monte. É o anúncio do reino. E esse anúncio desse reino foi feito por João Batista antes de Cristo. Do capítulo 2 para o 3, nós temos um salto muito grande de tempo. No capítulo 2, é descrito o nascimento de Cristo, a sua infância. E no capítulo 3, nós já pulamos direto para o ministério de João Batista, com Cristo já adulto, já chegando no seu ministério. Lucas capítulo 3, versículo 1 e 3, descreve mais detalhadamente onde nós estamos e nós conseguimos datar aproximadamente entre 27 e 29 depois de Cristo. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão. O tema desta mensagem é o ministério de João Batista. Vamos ler? Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunviança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos guia, que nos ilumina, Senhor, que é a nossa regra de fé e prática. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir esta pregação. Pai, que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que nenhum homem, Pai, pode fazer, converter, Pai, trazer da morte para a vida, que possa nos vivificar, que possa nos santificar através da Tua palavra, pois ela é a verdade. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. É isto que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. No dia 22 de abril de 1500, as caravelas portuguesas chegaram até a costa leste do continente sul-americano. Eles desembarcaram em uma terra desconhecida pela Europa, porém habitada por nativos. Eles então chamaram esta terra de Ilha de Veracruz. Esta ilha veio a ser o que nós temos hoje como Brasil, veio a ser o Brasil. Contudo, todos nós sabemos que em 1500 não tinha a infraestrutura que nós temos hoje, e ela veio a ser construída com braços de homens e mulheres, com braços de escravos, indígenas, homens brasileiros, portugueses. Todos eles juntos passaram a desbravar o Brasil. Portugueses e brasileiros tiveram que desbravar essa terra. Eles tiveram que abrir caminhos em meio a grandes dificuldades. E se engana quem pensa que abrir caminhos é uma coisa fácil. Não foi fácil. E assim como esses portugueses e brasileiros, escravos e indígenas tiveram que fazer, João Batista também recebeu uma missão de abrir caminho. Ele também recebeu uma missão de preparar o caminho para alguém que viria após ele. Ele recebeu uma missão de desbravar a terra, mas não em meios físicos como os outros. Ele recebeu a missão ele foi levantado por Deus como profeta depois de 400 anos de silêncio para que ele desbravasse os corações dos homens. Ele preparou o coração do povo para o ministério do Senhor Jesus que estava chegando. E é sobre o seu ministério que este texto nos diz. Nos versos 1 e 2, nós temos a mensagem do mensageiro. E está assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, até João, nós temos cerca de 400 anos, como eu disse. O povo estava perdido, o povo estava debaixo do jugo romano, eles tinham sacerdotes e levitas e líderes que deveriam dirigir o povo, contudo esses líderes estavam corruptos, hipócritas, legalistas. 400 anos onde o Senhor não levantou nenhuma voz profética no meio do povo. Eles tinham a lei, eles tinham o Antigo Testamento, contudo, nenhuma voz levantada diretamente por Deus, trazendo a mensagem divinamente inspirada, foi levantada, a não ser João Batista. João Batista é filho de Zacarias e de Isabel, da tribo de Levi, filho de sacerdote, levantado por Deus para desbravar a escuridão. E como ele fazia isso? Está escrito aí: naqueles dias apareceu João Batista pregando, e assim ele começou mediante o Espírito Santo, a converter o coração dos israelitas ao arrependimento ao Senhor. João foi chamado para pregar uma mensagem de despertamento da nação. E a sua mensagem não era uma mensagem fácil de se ouvir. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está chegado. Existem dois elementos na pregação de João Batista muito claros aqui.
A primeira é óbvio, é a primeira palavra que ele nos diz: arrependam-se. O arrependimento é uma das coisas mais importantes e, tão qual ela é importante, uma das coisas mais desentendidas, mais mal entendidas por nós. O que significa literalmente se arrepender? Quando nós ouvimos os pastores e pregadores, você precisa se arrepender do seu pecado. O que significa se arrepender do meu pecado? Significa literalmente mudar de ideia? Ou então, será que é pedir desculpas por algo que eu fiz, por algo... Será que é isso? Significa um remorso no coração por algo que você fez, ou então uma tristeza que veio depois de um ato que você entende que não deveria ter feito? Não. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, está escrito assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ora, se arrependimento for literalmente a mesma coisa que tristeza, que remorso, não faz nenhum sentido esta afirmação que o apóstolo Paulo nos fala. Porque então deveria ser, porque a tristeza, segundo Deus, produz tristeza para a salvação. Porque remorso, segundo Deus, produz remorso para a salvação. E não é isso. Paulo nos diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. O arrependimento é maior do que a tristeza e que o remorso que você sente por algo que você fez. O arrependimento não é simplesmente um sentimento, mas é uma ação. O verbo no grego, metanoia, significa uma mudança de mente que leva necessariamente a uma mudança de direção, uma mudança para abraçar novos atos. Isso implica uma mudança radical de toda a pessoa. O arrependimento é ação e não um simples desejo ou vontade. É uma guinada brusca de direção. Eu estou indo para o norte, então eu vou para o sul. Eu estou indo para frente e eu vejo que esse caminho está errado, então eu vou para trás. É uma mudança que envolve a pessoa por completo. O arrependimento envolve alma e corpo, coração e mente. Envolve ação. Não é simplesmente o que você sente por dentro. E esta é a primeira mensagem de João Batista. Ele fala: arrependam-se, arrependei-vos. O segundo elemento da sua pregação é a proximidade do reino dos céus. E esta é fornecida como o fundamento para o arrependimento. Tá bom, eu devo me arrepender, mas por que eu devo me arrepender? Porque o reino dos céus está próximo, diz João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No Antigo Testamento, nós vemos uma grande expectativa do povo de Deus e dos livros, esperando para ver o que Deus iria fazer, como Ele inauguraria o seu reino e estabeleceria a sua justiça para todo sempre, como Ele esmagaria a cabeça da serpente e então nos livraria do pecado. Esse reino de Deus estava próximo, dizia ele. Esse reino de Deus estava chegando. Outra tradução poderia ser que este reino é chegado. E esta expressão ambígua que João usa, está próximo, e poderia ser interpretado como é chegado, juntamente com um sentido dinâmico de reino físico e espiritual que o Antigo Testamento nos traz, nos prepara para um tema importante em toda a Escritura do Novo Testamento. O reino de Jesus, o reino dos céus, o reino de Deus já veio com Cristo, o seu ministério. O reino dos céus já veio quando Cristo curava multidões de pessoas. O reino dos céus já veio quando Cristo perdoou pecados. O reino dos céus também já veio quando Cristo pagou a sua dívida do seu pecado na cruz. Está escrito que Cristo encravou a dívida que era contra nós na cruz. Cristo recebeu a ira de Deus sobre ele na cruz, onde o reino de Deus já veio. Contudo, o reino de Deus também virá no fim dos tempos, quando Cristo vier na sua glória, em toda a sua glória, nas nuvens dos céus.
Este é o famoso o já estamos no reino de Deus, mas ainda não na sua completude. Nós já fomos justificados do nosso pecado, contudo nós ainda não fomos libertados desta carne. Nós já fomos justificados do nosso pecado, porém ainda podemos pecar. Chegará um dia que nós não poderemos mais pecar. Chegará um dia no qual o nosso corpo será glorificado, e nesse dia o ainda não já terá passado, e agora será para sempre o reino dos céus. E esta é a mensagem do mensageiro: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tá bom, Arthur, eu já entendi qual é a mensagem do mensageiro, mas quem é o mensageiro? É isso que Mateus nos descreve nos versos 3 e 5. Está escrito assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunviança do Jordão. A pregação de João Batista é relevante por ser ele quem ele é. Mas quem que é João Batista? Mateus agora cita o Antigo Testamento para nos dizer quem é João Batista. Este verso que está descrito aí é lá em Isaías 40, verso 3. João é a voz que clama no deserto, ou seja, que clama sozinha em meio a uma geração perdida de pessoas, que sem rumo, e ele clama que essas pessoas endireitem o seu caminho, que essas pessoas se convertam ao Senhor. Preparem o caminho do Senhor, endireitem essas veredas, tornem retos os caminhos, porque o rei está chegando. Esta é a mensagem dele. Outro profeta também nos ajuda a entender melhor quem é João. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, 400 antes de João, escreve que antes que o Messias venha, então o sol da justiça raie no horizonte, virá a estrela da manhã, que no deserto é famoso a estrela da manhã, onde nasce o sol para o oriente. Antes do sol nascer, algumas horas antes, brilha uma luz pequena no horizonte, onde o sol nasce. E esta é a famosa estrela da manhã. Contudo, quando o sol raia, essa estrela se apaga. Na verdade, não é uma estrela, mas é Vênus. E João Batista é essa estrela da manhã, que brilha antes que o sol da justiça nasça, então apague a brilhante estrela. Malaquias, capítulo 3, verso 1, escreve: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Agora ele vai falar sobre o Senhor. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O profeta Elias, do Antigo Testamento, e João Batista são identificados no mesmo tipo do seu ministério. Um chamado ao arrependimento e a conversão total a Deus. Elias e os profetas de Baal é bem famoso, no qual ele fala: se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, então segui-o. Então ele desafia vários profetas de Baal que clamam em fogo dos céus. E então, se Baal mandar fogo dos céus, toda a nação se converteria a Baal. E esses profetas ficam rodando, e nada acontece. Então Elias ele se dobra de joelhos e clama que o Senhor envie fogo dos céus, e o fogo vem, e está escrito que toda a nação caiu de joelhos prostradas, dizendo que só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. O ministério de João Batista e de Elias eram
idênticos nesse sentido. Ele clamava que o povo se arrependesse dos seus pecados, se convertesse, se tornassem retos os seus caminhos, porque o Senhor da Justiça, o Sol da Justiça, já estava chegando, já estava pronto para sair. Até mesmo a roupa de João Batista e de Elias eram parecidas. Está escrito no segundo livro de Reis, verso 1 e 8, quando Acabe pede para os seus soldados identificarem quem eles viram, e eles lhes responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, esse ele é o rei Acabe, é Elias, o tesbita. O D.A. Carson escreve: Elias e João Batista tiveram um ministério duro, em que a austeridade da vestimenta e da alimentação confirmava sua mensagem e condenava a idolatria da comodidade física e espiritual. Até mesmo o alimento e a roupa de João Batista pregavam. O impacto da pregação de João Batista é descrito no verso 5, no qual nos diz que então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunviança do Jordão. Pessoas de todas as cidades em que se ouvia falar de João Batista corriam até ele para entenderem qual era a sua mensagem. E essa mensagem era: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E agora, nos versos 6 a 10, nós temos o resultado da pregação de João Batista. Vou beber uma água aqui rapidinho. Tá ficando ruim. Versos 6 a 10, está escrito assim: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O resultado da pregação de João Batista são dois muito claros. O primeiro é que aqueles que ouviram, receberam, creram, então se arrependeram dos seus pecados, foram batizados por ele e mudaram de vida, mudaram de rumo, mudaram de direção totalmente. E aqueles que o ouviram, porém não creram, não confessavam seus pecados, entendiam que estavam limpos, foram advertidos muito severamente por João. O batismo já era uma prática comum para os judeus do primeiro século, principalmente para os prosélitos. Que seriam prosélitos? Seriam aqueles que eram convertidos ao judaísmo. Eram pessoas não da nação judaica, não filhos de Abraão, que ouviam a mensagem e criam no Senhor, o verdadeiro Deus. Então eles eram circuncidados e batizados. Contudo, João também aplica o batismo de arrependimento para os judeus, que eram na questão do pecado tão impuros quanto os gentios. O batismo de João não é o mesmo que o batismo cristão. Nós precisamos fazer uma diferença aqui. Em Atos capítulo 19, verso 1 e 6, Paulo, em Éfeso, encontra alguns discípulos que foram batizados, que creram, que ouviram a mensagem de João e foram batizados por ele. Mas eles não conheciam que o cumprimento das promessas que João pregava, que o reino dos céus já estava no horizonte, que o reino dos céus já estava chegando com Cristo, havia se cumprido. Então Paulo os batiza novamente, só que agora batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora o nosso batismo tenha a ver e tenha simbolismo com arrependimento e purificação, ele é mais do que isso. Paulo nos diz que o batismo é sinal da nossa morte e ressurreição com Cristo. Paulo nos diz também que o batismo é o símbolo da nossa união com Ele, porque nós estamos unidos com Cristo através do batismo, nós somos justificados diante de Deus. O batismo é sinal do nosso novo nascimento que já ocorreu no nosso coração.
Ele é realizado em nome do Deus triuno, como eu disse, Pai, Filho e Espírito. E é por meio dele que inserimos as pessoas na comunidade visível da fé, tanto adultos como crianças, como filhos de crentes. Esta é a diferença dos nossos batismos, do batismo de João para o batismo cristão, o batismo que nós fazemos. Bom, nos versos 7 e 10, nós temos esses homens que ouviram a pregação de João, mas não creram. São os saduceus e fariseus. Dois grupos bem diferentes, dois grupos bem distintos. Os saduceus entendiam que somente os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eram a palavra de Deus. Eles não criam na ressurreição dos mortos, não entendiam direito isto. E os fariseus já criam nos profetas, criam nos escritos, criam na ressurreição dos mortos. Esses dois grupos estavam na liderança da comunidade judaica, religiosa e política ali. Eles eram bem distintos e tinham brigas entre si, mas eles se juntaram para ver o que João estava fazendo. É difícil, com base no que João discursa nesses versos 7 e 10, que eles vieram até João para serem batizados, porque eles ouviram a pregação, porque eles creram, então foram batizados. É mais fácil entender que eles vieram até o Jordão para ver o que estava acontecendo, para ver o que os outros estavam fazendo, para entender o que aqueles que eram pecadores estavam fazendo, por que eles estavam sendo batizados por João. E é por isso que João os repreende com tanta severidade. Eles estavam cegos para a própria cegueira. Isto é o pior que pode acontecer. João Calvino escreve que, por esta razão, somos informados de que João dirigiu-se aos fariseus e saduceus com maior severidade, porque ele viu que a hipocrisia e o orgulho inchado os tornavam suscetíveis de ser mais severamente censurados do que as pessoas comuns. Para compreender mais completamente seu desígnio, devemos entender que ninguém é mais estúpido que os hipócritas, que enganam a si mesmos e aos outros pela máscara externa da santidade. Sabe, o pior que pode acontecer comigo e com você é nós sermos cegos para a luz que é Cristo, é nós sermos surdos para as Escrituras. O pior que pode acontecer comigo e com você é vir à igreja, ouvir a palavra, entender a palavra e não mudar de vida, e não viver a palavra. Você vem à igreja, assim como os fariseus e saduceus iam às sinagogas sábado após sábado. Você vem à igreja domingo após domingo e ouve a palavra que aqui é pregada, assim como eles ouviam a palavra que era pregada nas sinagogas nos sábados após sábados. Mas assim como eles viviam sem Cristo, nós vivemos sem Cristo. O pior que pode acontecer comigo e com você é nós sermos cegos e surdos, assim como eles eram para a própria cegueira. João confirma o que dizemos há pouco sobre arrependimento no verso 8. Está escrito assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento genuíno produz frutos, frutifica. Jesus diz em algumas páginas, logo depois no Sermão do Monte, no capítulo 7, me acompanhem se vocês puderem, Mateus capítulo 7, nós vamos fazer uma leitura rapidamente do verso 13 até o 23. Jesus vai confirmar o que João Batista está pregando aqui. O Evangelho segundo Mateus capítulo 7, verso 13, está escrito assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Você tem andado por qual caminho? Você tem andado por um caminho largo, espaçoso, fácil? Você tem andado por um caminho de santidade que exige de você? Você tem andado por onde? Verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Qual fruto você tem frutificado? Você tem frutificado frutos dignos de arrependimento? Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Esta é a mensagem de João Batista, é isto que ele está pregando, é isto o que ele está alertando ao povo, é isto que a Escritura nos alerta neste dia. Qual fruto você tem produzido? Você tem produzido frutos dignos de arrependimento? Você tem produzido frutos dignos do nome cristão que você leva? Você tem produzido frutos dignos daquele batismo, daquela confissão de fé que você fez na frente? João também quebra a argumentação mais famosa dos judeus ali, no verso 9. Está escrito, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus se escoravam na escolha graciosa de Deus por Abraão e da sua linhagem. Logo, se eles eram filhos do pai da fé, eles seriam salvos por causa do pai da fé. Eles só se esqueceram de uma coisinha. Descender de alguém com fé não importa se você não tiver a fé daquele de que você descendeu. Ou seja, não importa de quem você seja filho, se você não se arrepender dos seus pecados e crer, confessar em Cristo como seu Senhor e Salvador, não importa quem é você, não importa quem é seu pai e sua mãe, você vai ser lançado ao lago de fogo e enxofre, ou como João diz, será cortado toda árvore e lançada ao fogo. João nos diz que até mesmo das pedras do rio, no qual ele estava batizando, no qual estava aquele cenário todo, Deus poderia suscitar filhos a Abraão, filhos crentes, e assim como, trazendo uma aplicação, até mesmo desta água que eu bebi, Deus pode suscitar um filho, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele não precisa de homens para pregarem a sua mensagem, Ele não precisa de homens para fazerem a sua obra, Ele é Deus, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Da mesma forma que o Messias está vindo, o julgamento também está vindo. Verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A salvação e o julgamento final e a condenação eterna estão intimamente ligados. Um não pode vir se o outro não vir. A salvação do povo de Deus no final dos tempos, daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que veio depois de João, que pregou arrependimento também, que libertou mortos, libertou cativos, fez ressurgir da morte Lázaro e outros. Se você não lavar o seu sangue as suas vestes no seu sangue, você também será cortado e lançado ao fogo. Os ímpios irão receber a justa ira de Deus. E os ímpios seríamos nós, se nós não fôssemos lavados pelo sangue de Cristo. Você só pode dizer que você não é ímpio, entre aspas, porque você foi lavado pelo sangue de Cristo. Porque fora disso, você teria o mesmo destino do que eles. Queria terminar essa pregação com algumas aplicações. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você realmente já confessou Jesus como seu Salvador e Senhor? Você ouviu a voz de João Batista dizendo arrependei-vos? A voz de Cristo também quando ele prega, arrependei-vos dos seus pecados? Esta salvação, esta gloriosa graça que Deus nos estende através de Cristo,
Nós conseguimos alcançá-la unicamente pela fé. Esta salvação que nos livrará de sermos cortados da raiz e lançados ao fogo é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Você já confessou Cristo como seu Salvador? Amém, glória a Deus, ótimo. Agora viva uma vida para a sua glória. E se você já confessou Cristo, você tem andado como? Como você tem andado? Como você tem vivido a sua vida? Você tem produzido frutos dignos de arrependimento? Frutos dignos desta confissão que você fez em Cristo Jesus? João Batista, no primeiro século, desbravou o caminho para o Messias que viria após ele. Os portugueses, brasileiros, indígenas e escravos do passado tiveram que desbravar a terra na qual vivemos hoje. Eu e você somos chamados por Deus para desbravar este mundo incrédulo, onde quer que seja, no seu trabalho, na sua casa, aqui em Teresópolis, no estado do Rio, no nosso país, Brasil, ou até mesmo fora dele, se Cristo o chamar. Pois está escrito, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João capítulo 17, verso 18. Nós não somos do mundo, mas somos enviados a ele para pregar a salvação unicamente pela graça de Deus, por meio da fé. A graça que nos livra do fogo eterno, a graça que nos lava, o sangue que nos purifica. Cristo Jesus, o sol da justiça, é sobre ele que João Batista prega. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe, Deus os guarde. Queria passar a palavra para o presbítero Elias, que estará encerrando o culto. Amém?